I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer. 5-0, é o Flamengo que pode parar o Palmeiras. O Flamengo agora é o vice-líder. Claro, o Fluminense vai jogar contra o Internacional daqui a pouco, mas neste momento, nos critérios de desempate, o Flamengo é quem está mais próximo do Palmeiras, apesar dos 9 pontos de desvantagem, né, Zinho? Sim, mas assim, a gente olha pelo desempenho. Pelo desempenho, que é do time alternativo, a fala do Dorival não é essa, né? Se ele fala que são 2 times titulares, eu acho que ele está com a postura certa, motivando todo mundo. Agora, a pontuação, o Palmeiras tem uma vantagem boa, uma gordura boa, e o Palmeiras vai se livrando, ou nos confrontos diretos, dentro de um campeonato de pontos corridos, que foi contra o Corinthians, o vice-colocado. Vence fora de casa. Tem um joguinho mais ou menos no próximo final de semana, né? Que vai ser um tirateima bom pra gente ver como é que vai ficar isso. É o Flamengo manter esse desempenho e no confronto que vai ser no próximo domingo, né? Contra o Palmeiras, tentar tirar um pouco dessa vantagem. Mas a verdade é que se o Palmeiras manter esse desempenho de pontuação, não é nem se joga melhor ou não, mas vence, ganha os jogos, aí é Flamengo. Aí depois é um outro time que briga também por essa ponta, que é o Fluminense. Passou por um, que é o Corinthians. Se passa bem pelo Flamengo e Fluminense, fica difícil parar o Palmeiras. Agora tá ficando legal o campeonato, porque volta aquela coisa, né? Flamengo, Palmeiras, Flamengo, que também vão brigar aí, né, por vaga em final de Libertadores. É domingo que vem o jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, Mário Mar. Nos últimos 10 jogos, só aquele empate com o Atlético Paranaense, né? Isso eu tô falando de qualquer competição, né? Somando todas as competições. No mais, 9 vitórias do Flamengo. Olha. E esse time no Campeonato Brasileiro pegou uma reta, né? Com um time titular sendo poupado. Mas, Bruno, para pensar na escalação que o Dorival colocou em campo hoje. Ali, assim, não era titular do Flamengo, mas seria titular, quase todo mundo seria titular em muitos times do Brasil. Assim. Então, sim, o Flamengo tem elenco muito bom. Sofreu não, né? Teve dificuldade no primeiro tempo e no segundo tempo. E aí, acho que agora quem tá com alguma dor de cabeça é o Filipão e é a defesa no primeiro pau. De escanteio. São 3 gols ali iguais, né? Sim. Até a gente vendo assim os melhores momentos, ou os gols da partida, o primeiro pro segundo gol, você não sabe se é replay ou se já é outro gol, não, né? Sim, concordo com você. Será que isso não dá dúvida? Tipo, primeiro escanteio na quarta-feira. O Flamengo vai bater no primeiro pau. Claro, eu sei que eram outros jogadores e tal, mas o Atlético Paranaense mostrou ali um cochilo bravo, né? O escanteio mortal. Aliás, vamos ver uma tela sobre isso, Fábio, porque já que o Marra te convocou, a gente tá vendo aí os gols do Flamengo em jogadas aí de escanteio. Esse já é o do Lázaro, certo? Já é o 4º gol ali do Flamengo, antes 2 gols do Fabrício Bruno. E a gente tem uma tela que mostra exatamente gols em escanteios em uma mesma partida nesse Campeonato Brasileiro. Olha só, nas últimas 10 temporadas, olha só o que o nosso Data ESPN foi buscar, Marra. 4 gols, então, em uma mesma partida em jogadas de escanteio agora. É um novo recorde, então, nessas últimas 10 temporadas, 4 gols nessa vitória do Flamengo por 5-0. E muito bem explorado, né? Vai ter sempre alguém que vai falar, mas gol de bola parada. Cara, gol de bola parada vale do mesmo jeito. Sim, isso é mérito. Mérito e encontrar bobeira também da defesa adversária, né? Mas o Fabrício Bruno sobe muito bem nos 2 primeiros. O Lázaro vai muito bem. E foi muito legal, porque o último gol, o gol do Pedro, foi completamente diferente dos outros. Sim. Que mostra que não é de uma nota só, não, né? O time tem treinado situações diferentes. O Pedro tem facilidade para isso, né? Os gols que o Pedro faz próximo da área sempre são no segundo pau, né? Então ele busca a inteligência do atleta, do atacante, né? Então ele busca esse segundo pau, ele busca o posicionamento atrás do lateral, por exemplo, que teoricamente é o cara mais baixo da equipe. Então é isso que a gente disse, os 2 gols do Fabrício Bruno e do Lázaro são uma bola um pouco mais fechada, mais seca e antecipação, né? Então, é muito difícil a bola do primeiro pau, né? É difícil, muito difícil para os zagueiros também, ainda mais se você não tira a velocidade de quem está indo para a bola, né? Então você percebe que o Fabrício Bruno, ele faz um movimento sozinho, né? Então ele tem força e tem a impulsão ali, o arranque para antecipar a jogada, e o gol do Pedro é uma outra forma, né? Uma bola um pouco mais alçada, viaja mais, e aí o Pedro usa muito bem esse posicionamento e a estatura
para fazer o último gol. Zinho, no seu comentário aqui inicial, você falava sobre o Fabrício Bruno se credenciando para jogar no meio de semana, no lugar do Davi Luiz. É essa a sua ideia? Se a gente pensar em posicionamento, Fábio Luciano, zagueiro, craque, fenômeno, pode falar melhor que eu, né? Mas assim, eu enxergo taticamente que o Fabrício Bruno, ele atua pelo lado direito. E na dupla que está jogando na Copa do Brasil, na Libertadores, quem tem jogado pelo lado direito é o Davi Luiz, porque o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo. Não é por causa dos 2 gols, claro, credencia, dá moral, mas o Pablo está jogando pelo lado esquerdo e o Fabrício Bruno pelo lado direito. Então, me parece que assim, o Fabrício Bruno entraria para jogar ali pelo lado direito, é o substituto imediato ali do Davi Luiz, mas os 2 gols, o bom jogo, tem jogado bem, né, a defesa do Flamengo. Mas assim, é uma moral, né, o cara fazer 2 gols, jogar bem, sair com uma goleada, e ele que joga pela faixa direita, né, não sei o que pensa o Fábio Luciano. Não, é isso, Zinho, acho que o seu raciocínio ele é sempre perfeito, né, Zinho? Então assim, você tem o Léo Pereira, que é um jogador que consegue render mais pelo lado esquerdo, né? Porque é um canhoto, é um cara que está acostumado a jogar ali, como o Zinho falou, o Davi Luiz vem atuando pelo lado direito, estará suspenso, né, no jogo de quarta-feira, e o Fabrício Bruno, a gente falava isso na sua chegada, né, então ele chega, ele entende muito rápido o que é Flamengo, ele tem boas atuações, depois ele tem uma lesão, que aí tira um pouco de espaço, né, pela qualidade de elenco do Flamengo, mas é um jogo que o credencia sim, porque pelos gols que faz, então isso marca bastante, né, a confiança está lá no alto, para um jogo tão próximo, né, como é na quarta-feira. A atuação defensiva também, o Flamengo teve muito seguro hoje, o Pablo também teve muito bem, mas aí é lógico que o Fabrício Bruno chama um pouco mais a atenção e o posicionamento, né? Então tem que ter um cara ali para jogar ao lado do Léo Pereira, um cara acostumado a jogar pelo lado direito, e o Fabrício Bruno, pela suspensão do Davi Luiz, tem muitas chances de começar o jogo na quarta-feira também. Bruno, eu acho assim, pode mexer um pouco com a confiança dos times, né? O Flamengo pode, né, por esse resultado de 5-0, ser um time mais, ainda mais, né? Porque o Flamengo já é um time confiante. Talvez isso pode trazer ali amanhã, na terça-feira, um ambiente um pouco negativo para o Atlético Paranaense. Isso pode acontecer. Mas são, como a gente falou, na quarta-feira serão escalações completamente diferentes, né? Então o Atlético Paranaense joga de uma forma diferente, né, quando tem seu time principal. São jogadores, né, que estarão em campo, que não atuaram no jogo de hoje. Do Flamengo também, a maioria dos jogadores não estarão em campo na quarta-feira. Eu acho que pode mexer um pouco com o emocional, mas aí eu acho que o Filipão vai conseguir trabalhar muito bem isso, né, separar os campeonatos, o jogo de hoje para o jogo de quarta-feira, e o Dorival também. A gente tem até uma tela que mostra um pouco do Marinho, tá? No jogo de hoje, como foi importante a participação dele na partida. Acho que principalmente, claro, também no primeiro tempo, quando os gols não saíram, né, Marra? Mas a gente tem aí, olha, números do atacante neste domingo contra o Furacão. Tá mal no ranking ele? É tudo primeiro, ó. Tudo primeiro, tá? Tá no alto do pódio nas assistências, nas chances criadas, nas finalizações, no alvo, nos cruzamentos e também nos duelos vencidos. Numa boa, falando português bem claro, não é possível que um jogador desse estava escondido do jeito que estava, né? Na gestão Paulo Souza. Já estava escondido. Um jogador desse... Estava sem confiança, escondido. Esse. O cara ele estava achando que ele não era um bom jogador, né, Marcos? Ele já estava começando a acreditar nisso. Ele estava tendo a sensação de que não é possível. E não tem nem tanto tempo assim, ele estava disputando o final de Libertadores e até o último jogo. E sendo importante com o Santos. Melhor da competição. Sendo o melhor jogador da competição. Sério. Eu entendo o movimento da direção do Flamengo quando quis fazer algo diferente, mas os sinais já estavam sendo muito claros há algum tempo, né? O Marinho, olha isso, olha os números dele hoje, de como ele joga, como ele é importante. Esse jogador não poderia estar fora do cenário nacional como ele ficou até agora. Até chegar do Dorival ele estava fora. Esse é o Marinho, né, mano? Esse é o Marinho. Ele foi contratado pelo Flamengo para ser esse jogador, né? O histórico do Marinho, o que o trouxe ao Flamengo é esse jogador, esse cara de força pela beirada, esse cara que traz a bola ali para a perna esquerda para soltar o chute de fora da área, que bate bem na bola no escanteio, na falta, né? Até isso, essa confiança de quando o Flamengo joga com esse time, ele é o responsável por fazer essas cobranças. É o que a gente fala do trabalho do Dorival, né? Lógico que tem o dia a dia, tem os posicionamentos, as correções,
mas ele está colocando jogadores aonde eles podem, esses jogadores são muito qualificados, né? O Flamengo ele não vai no mercado à toa, ele busca jogadores específicos para fazer uma função, que estão fazendo agora. Então o Flamengo tem um time, o primeiro time do Flamengo é muito forte, um time que vem, né, voltando a atuar em alto rendimento, vem apresentando isso para o torcedor, e quando o Flamengo precisa do seu time alternativo, segundo time, enfim, não sei como é que pode dar o nome para um time como o de hoje, porque tem muita qualidade, é um time que também oferece demais. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.